Olá, boa noite. Está começando mais uma edição do Jornal da Difusora. Nesta sexta-feira, vamos aos destaques de hoje. Polícia Civil investiga a morte de operário após ser atingido por parte de muro de escola em Passo do Lumiar. Na cidade de Imperatriz, 2 jovens são mortos a tiros de arma de fogo próximo a um posto de saúde. Deputados federais visitam comunidades de Alcântara. Lideranças relatam impactos sociais com a implantação do CLA. Laudo aponta 6 praias estão impróprias para banho na região metropolitana de São Luís. E ainda, novos secretários do governo tomam posse no Palácio dos Leões. Seja bem-vindo, está começando agora o Jornal da Difusora. Após ser atingido por parte de um muro durante obra de escola em Passo do Lumiar, está sendo investigada pela Polícia Civil. Testemunhas devem ser ouvidas na próxima semana. Quem foi visto na manhã desta sexta na escola, um dia após a morte de um homem identificado por Josiel Batista Martins Pinheiro, de 52 anos de idade, que trabalhava na Web Paranã, em Passo do Lumiar, quando o muro da unidade de ensino caiu sobre ele. A Polícia Civil, por meio da delegacia do Maiobão, já investiga o caso. Uma das pessoas que trabalhava com um operário que acabou morrendo já prestou o depoimento. Novos depoimentos ainda devem ser prestados a partir da próxima semana. Segundo a delegada que está à frente das investigações, um outro operário que é sobrinho da vítima confirmou que o grupo trabalhava sem equipamentos de segurança. Ninguém estava com nenhum equipamento de segurança. O seu José, inclusive, eu acho que tinham tirado a roupa dele, eu ainda consegui falar com a médica do SAMU. Ela me disse que quando ela chegou lá, ele ainda tinha sinais vitais, mas muito fracos, que logo após ele veio a óbito. E não tinha nem o outro rapaz que estava trabalhando com ele só estava com uma camisa de manga comprida. Além de operários que trabalhavam na escola, parentes da vítima, a empresa contratada pela Prefeitura de Passo do Lumiar e algum representante da própria Prefeitura devem ser ouvidos pela polícia. Com certeza nós vamos iniciar pelos familiares, pelos 2 que estavam trabalhando com eles e a empresa terceirizada. E com certeza alguém da prefeitura também, porque se era uma obra ligada à prefeitura, alguém da prefeitura vai vir aqui, a gente vai chamar, que é para esclarecer melhor. A produção do Jornal da Difusora procurou a empresa, mas até agora não recebeu nenhuma resposta. 2 jovens foram mortos a tiros de arma de fogo hoje à tarde, próximo a um posto de saúde de Imperatriz. A repórter Isabel Gomes tem os detalhes. O duplo homicídio aconteceu aqui no Parque Alvorada 1, na Rua Colinas, esquina com a Teodoro Teles, nas proximidades do posto de saúde do bairro. A primeira vítima tinha 19 anos e foi identificada como Vitor Manuel Brito de Almeida. Já a segunda vítima é um adolescente de 14 anos. De acordo com as primeiras informações colhidas aqui no local, o menor de idade estava preso e foi solto ontem pela prática de arrombamento. A morte dos jovens aconteceu em decorrência de disparos de arma de fogo. Eu volto com você aí no estúdio, Cristiane. Isabel Gomes de Imperatriz para o Jornal da Difusora. E moradores da zona rural de Caxias estão assustados com os ataques de raposas que aconteceram nos últimos meses. Os ataques de raposa aconteceram no povoado Centro do Leni, que fica a 23 quilômetros de Caxias. Segundo os moradores, foram 4 ataques nos últimos meses. Houve 2 ataques. Não foi aqui não, mas foi vizinho daqui. Mordeu um rapaz lá, amigo da gente. E agora foi aqui, né? O último caso. 2 vezes. Em menos de uma semana houve 2 registros aqui no centro. Exato. Em menos de uma semana a gente matou 2. Uma mordeu minha mãe e a outra não conseguiu morder não. Ela atacou, mas a gente matou antes da hora. Em menos de uma semana, Dona Francisca sofreu 2 ataques dentro de sua residência. Na hora que eu abri o portão, já foi atacada pela raposa. Aí ela chegou a entrar na sua casa? Entrou dentro de casa. Quando eu afastei assim um pouco, ela entrou e meu marido já saiu chutando ela. Aí os cachorros tomaram de conta. Mas aí nesse meio tempo a senhora foi mordida, tomou algum medicamento? Como é que foi após esse? Não, só lavei com sabão e passei álcool. Aí no outro dia cedo que eu fui para a UPA. A Unidade de Vigilância em Zoonose de Caxias afirma que as características desses animais
apontam sinais de contaminação da raiva. No centro do Leni, onde iniciou essa situação, a aparição da raposa no espaço, porque ela tem hábitos noturnos, então ela apareceu durante o dia, por volta das 16, 17 horas, mas antes disso as pessoas já sentiam o odor forte dela circulando lá na localidade. Isso não é natural. Moradores e animais do povoado estão sendo imunizados após os ataques. 12 pessoas foram presas hoje pela manhã durante uma operação policial no município de Pinheiro. 18 mandados de busca e apreensão foram cumpridos em locais de comercialização de drogas ilícitas. Os detalhes com Gerlaine Araújo. Quem tem mais informações é o delegado regional de Pinheiro, Osés Cavalcante. Trata-se de uma operação conjunta entre as polícias civil e militar, visando a reprimir o tráfico de drogas na cidade de Pinheiro. Nós demos cumprimento a mandados de busca e apreensão em 18 locais de comercialização de drogas ilícitas e no total foram conduzidas 12 pessoas. Neste momento estão sendo individualizadas as condutas de cada uma para a lavratura do flagrante e foram apreendidas diversas drogas como crack, cocaína e maconha, além de 2 armas de fogo. Um revólver calibre 38 e uma pistola calibre 635. Gerlaine Araújo, para o Jornal da Difusora. E daqui a pouco, deputados federais visitam comunidades quilombolas de Alcântara. E ainda 6 praias estão impróprias para o banho na região metropolitana de São Luís. Deputados federais e autoridades estaduais finalizaram hoje visitas às comunidades quilombolas na cidade de Alcântara. Os parlamentares querem acompanhar de perto a situação das famílias remanejadas com a construção do CLA e os possíveis impactos do acordo de salvaguarda tecnológica firmado pelos governos do Brasil e dos Estados Unidos. A reunião aconteceu na sede do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Alcântara. A Comissão de Direitos Humanos da Câmara Federal conversou com lideranças de agricultores familiares, quilombolas e do movimento de atingidos pela base de Alcântara. No final da década de 1980, foram remanejadas cerca de 370 famílias para a construção do CLA e que hoje vivem em agrovilas construídas distantes dos seus territórios, longe do mar e do seu modo de vida original. Você tinha o peixe com fartura, você tinha o buriti com fartura, você tinha a jussara com fartura, você tinha água com fartura e vindo para cá as coisas mudaram totalmente. Os deputados ouviram relatos dessas famílias sobre os impactos sociais gerados ao longo desses anos. O objetivo da visita é, a partir do passado, avaliar os possíveis impactos do Acordo de Salvaguarda Tecnológica assinado entre o Brasil e os Estados Unidos em março deste ano. Ali é um território quilombola e as pessoas não podem ser expulsas das suas terras. De maneira que nós temos que buscar uma solução respeitosa, que assegure a dignidade para o nosso povo e assim o projeto eu acho que vai ser conduzido da maneira correta. De outra forma, certamente vai ser mais uma violação de direitos e que vai deixar mais prejuízo do que benefício para o nosso povo, que é o nosso papel principal, defendê-los no Congresso Nacional. O governo do Estado do Maranhão está acompanhando as questões que diz respeito ao Alcântara, porque considera importante o fortalecimento do Programa Aeroespacial Brasileiro, é importante para o desenvolvimento nacional. Mas Alcântara não é um território vazio, Alcântara é um território ocupado por populações quilombolas que têm direitos que precisam ser respeitados. Novas audiências públicas ainda devem acontecer até o parecer final do Congresso Nacional. Estamos percebendo que, de fato, há um passivo muito grande, de muitos anos. Acordos que foram feitos e que nunca foram cumpridos. A comissão vai se debruçar para aprofundar em outras audiências públicas e possivelmente votar o acordo em agosto, junto com os deputados aqui do Maranhão que participaram conosco, Márcio Gerri, deputado Bira do Pindaré. Nós vamos levar esse debate para o plenário da Casa. Em pleno mês de julho, 6 praias da região metropolitana de São Luís estão impróprias para o banho. Os dados foram divulgados pela Secretaria Estadual de Meio Ambiente. Bem próximo da placa onde diz que a Praia da Ponta da Areia está imprópria para o banho, a
As pessoas circulam, pegam sol e tomam banho de mar sem nenhuma preocupação, apesar de terem consciência do perigo. Às vezes dá para tomar banho, às vezes não, porque dá uma hidratação na pele. O local está entre os 21 pontos impróprios em 6 praias de São Luís e região metropolitana. Além da Ponta da Areia, as praias de São Marcos, Calhau, do Meio, Araçagi e Olho d'Água estão no relatório de balneabilidade da Secretaria de Meio Ambiente do Estado. Mas em plenas férias, esse parece o destino mais apropriado para este grupo de amigos. Mas é o único lazer que a gente tem aqui em São Luís, assim, para a gente se divertir um pouco. Fica complicado, né? Mas é o único lazer que a gente tem, né? Vem. Eu mesmo dando banho, né? Fica assim um pouco de receio tomar banho nessa água desse jeito. Segundo especialistas, a contaminação se dá devido à quantidade de coliformes fecais que está acima da média nesses locais. Portanto, a recomendação nesse caso é definitivamente não entrar na água, já que essa contaminação pode acontecer tanto pelo contato quanto pela ingestão dessa água. E não só com a água. Essa areia aí que o Davi está brincando pode ser muito contagiosa. O grande problema na contaminação das praias é a presença elevada dos coliformes fecais. E aí, no momento em que a criança está brincando, o adulto brincando na areia da praia, pode se contaminar com ele, na areia e na água. Pode ingerir essa água contaminada em machucados, em lesões de pele que essa pessoa tenha, penetrarem esses coliformes fecais. E agora vamos conferir a previsão do tempo para amanhã. Em São Luís, sol com algumas nuvens, mas não chove na ilha. Máxima de 32 e mínima de 23 graus. Em Presidente Dutra, o dia será de sol, sem previsão de chuvas. Máxima de 36 e mínima de 20 graus. Em Viana, na Baixada Maranhense, a previsão também é de sol durante o dia todo. Máxima de 34 e mínima de 24 graus. Novos secretários do governo tomam posse no Palácio Henrique de La Roque. E agora você acompanha imagens ao vivo da Avenida Litorânea. Em Imperatriz, pessoas que precisam fazer cirurgias ortopédicas ou até neurológicas denunciam que esses procedimentos estão suspensos no Hospital Municipal da cidade. É que há uma dívida milionária nos contratos com as empresas fornecedoras. Hoje o Robert caiu da moto e fraturou um dedo. O caso dele não exige cirurgia, mas em 2017 ele quebrou o braço em outro acidente com a motocicleta. Ficou uma semana esperando o procedimento cirúrgico. Na época, a demora foi por causa da quantidade de pessoas na fila. Tinha muita cirurgia na frente, entende? Aí, como não era assim grave demais, aí botaram a tala e passei uns dias e foi feita a cirurgia. A situação do seu Flávio é mais grave. Fraturou o joelho em uma queda no início do ano. Ele e a esposa ouviram dos servidores do Socorrão que a demora para realizar a cirurgia era pela falta de materiais. E quando fez, o resultado não agradou. Eu vim aqui, me operei, aí naquela época não tinha ninguém, não tinha remédio, não tinha nada aí. Aí eu passei 18 dias hospitalizado. A situação do Hospital Municipal de Imperatriz pode piorar em relação às cirurgias ortopédicas, como a do Flávio, além das cirurgias neurológicas e bucomaxilares, segundo a denúncia do Frederico. Ele é diretor da Síntese Comercial Hospitalar, fornecedora de materiais para o Socorrão, como placas de grandes e pequenos fragmentos, fios e parafusos usados em procedimentos ortopédicos e outras peças para cirurgia na boca, maxilar e ossos da face. A empresa atende o Socorrão há 15 anos e tem uma dívida a receber no valor de R$ 1.500.967,71 do ano de 2016. Desse 1,5 milhão, 450 mil aproximadamente do ano de 2016, que a atual gestão afirma não pagar ou não querer pagar por se tratar de uma dívida de uma gestão anterior, porém foi realizado no final do ano de 2016, ou seja, no final da gestão anterior, sendo o mesmo processo, o mesmo contrato, o mesmo atendimento para as mesmas unidades de saúde. Então nós estamos há quase 2 anos, ou melhor, há mais de 2 anos, tentando regularizar essa situação de quase R$500 milhão. Por enquanto, o fornecimento ainda não foi suspenso, mas a empresa garante que se a situação não for resolvida até o próximo dia 20, vai deixar de repassar os materiais aqui para o Socorrão. Enquanto a situação se prolonga, o risco da suspensão de cirurgias se aproxima
e o raio-x do Ronaldo. Outro problema, demorou mais de 30 dias para ser entregue. Tem um mês que eu fiz o raio-x, tem um mês, agora que eu vou receber, né, o resultado. E agora a gente faz um giro de notícias pelo estado. A Receita Federal deflagrou nesta sexta-feira a Operação Fake News nos estados do Maranhão, Piauí e Ceará. A ação investiga fraude envolvendo compensações declaradas em guia de recolhimento do FGTS e informações à Previdência Social. Ao todo, estão sendo auditados 27 municípios nos 3 estados. O valor total dos débitos compensados, segundo dados da operação, chega a aproximadamente R$80 milhões, referente aos anos de 2017 e 2018. A pedido do Ministério Público Federal, a Justiça determinou que o Departamento Nacional de Obras contra a Seca adote no prazo de 60 dias reparos urgentes na barragem de Pericumã, em Pinheiro, garantindo a operação regular das comportas. Pela decisão, o DENOX tem até 180 dias para apresentar um plano de segurança da barragem. A multa pelo descumprimento da sentença foi fixada em R$100 mil. O presidente Jair Bolsonaro sancionou o projeto de lei de autoria do Senado que reconhece São Luís como a capital nacional do Bumba Meu Boi. Os grupos de Bumba Meu Boi da ilha de São Luís guardam a tradição original do sotaque, como atracas, zabumbas e pandeirões. O IFAM entregou à Unesco um dossiê solicitando que essa expressão da cultura popular seja reconhecida como patrimônio imaterial da humanidade. Novos secretários e gestores públicos do Maranhão foram empossados hoje pelo governador Flávio Dino. A solenidade aconteceu no Palácio Henrique de La Roque, aqui em São Luís. Os novos secretários e presidentes de órgãos de governo foram empossados pelo governador Flávio Dino. Diego Galdino, que estava à frente da Secretaria de Cultura, assume agora a Secretaria de Governo. Eu acredito que hoje eu saio feliz, saio com reconhecimento da população, onde eu vou na rua, todo mundo me agradece. Então esse sentimento é o que durará, deixará meu legado. E se Deus quiser, eu serei feliz também muito, como estou agora, da Secretaria de Governo. A Secretaria de Cultura fica sob responsabilidade de Anderson Lindoso, ex-secretário adjunto de Educação. É um desafio enorme, porque continuar e ser melhor do que o que já foi excepcional é algo muito difícil. Mas é uma tarefa que nós vamos cumprir com toda certeza, porque nós temos um governador que é o líder e que acompanha de perto todas as ações. De modo que, com certeza, nós faremos festas melhores do que já foram feitas. Também tomaram posse Antônio Nunes como presidente da empresa maranhense de parcerias e Maico Pinheiro, novo presidente do Instituto de Previdência dos Servidores do Estado. O desafio é muito grande porque, de fato, é uma empresa inovadora para o Maranhão, que visa trazer investimentos, já que através de parcerias privadas, bem como a gestão dos imóveis do Estado para rentabilizar, monetizar e gerar receita, inclusive para o FEPA, para pegar os aposentados e para gerar riqueza para o Maranhão. O governador confiou essa missão bem desafiadora, que é conduzir o Instituto de Previdência do Estado do Maranhão, ainda mais nesse período em que a Previdência é algo tão discutido, em especial a Previdência dos servidores, que vem sendo um desafio para as contas públicas. O governador Flávio Dino destacou que todos já faziam parte do governo e que as modificações são estratégicas. Adaptações, revisões de projetos e também da posição em que as pessoas atuam. É como ser técnico de um time de futebol que, de acordo com o momento da partida, você muda a escalação do time, visando melhorar o desempenho. Neste caso, preservando os bons jogadores que nós temos, ou seja, nós mantemos, neste caso, todos os jogadores na nossa equipe, alterando as posições, visando aqui nesse momento em que nós temos alguns projetos novos, prioritários, que se estabeleceram, nós tenhamos as pessoas certas, nos lugares certos, para concretizar esses projetos. As reportagens dessa edição você pode rever no portal M10, interaja também com a gente nas nossas redes sociais. Só lembrando que na segunda tem às 6 da manhã o Bandeira 2 e logo depois o Bom Dia Maranhão e amanhã tem a volta do JD às 7h20. Muito obrigada pela sua audiência e uma ótima noite para você. Tchau, tchau.